No nosso último encontro, a gente estava lendo um trecho, né, daqui do capítulo 1, que falava ainda sobre as diferenças psicológicas, enfatizando a escola ocidental como uma escola mais materialista, até porque, né, o contexto desse livro é 100 anos atrás, então o mundo era bem diferente, e a gente tinha a escola oriental, chamada assim como mais, vamos dizer, espiritualista. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. No entanto, há no Ocidente vozes dissidentes. Existe a escola introspectiva da psicologia, mais frequentemente chamada de introspeccionista, e também a escola mentalista. Elas admitem a consciência e assumem uma entidade consciente. Dr. Leary define esses grupos assim: o introspeccionista está interessado na consciência, na percepção e na consciência da percepção, no eu, nas imagens do eu e em tudo mais o que o behaviorista ortodoxo e de tecnologia rígida deprecia, ignora e nega. O introspeccionista dirige sua atenção para o interior, recorda, compara mentalmente, extrai informações da sua própria reflexão, pede a outros que façam o mesmo. Já o behaviorista trata teoricamente do animal humano, como faria com outras formas inferiores de vida. Observa meramente as reações manifestas e objetivas que tem o animal, da mesma forma que o físico e o químico observam no laboratório as reações de corpos simples ou compostos. Além disso, a escola subjetiva tende a ser ultrarracional e sistemática. Já o behaviorista é mais empírico e pragmático, ou seja, tem a ver mais com a experiência. Aí ele continua, né? Falando, ele falou primeiro da introspeccionista, agora ele vai falar dos mentalistas. Os mentalistas insistem em que a atividade psíquica não é mero reflexo da atividade física e que sobre o corpo e além dele e do cérebro há algo diferente, num outro nível, podendo ser chamado de mente, espírito, consciência ou como queira chamar. O pensamento não é resultante da atuação da mente. Os materialistas, por outro lado, ainda que divirjam entre si, mantêm uma posição contrária. Isso é, que tudo é físico e que toda conduta humana, seja o pensamento, sentimento, as emoções ou atividade nervosa ou muscular, só existe em decorrência do funcionamento das células físicas e materiais. E sem essa estrutura não pode haver nenhuma atividade. Tudo que atua é físico, independente de como atua. Então, por um lado, temos um poder informador ou espírito que utiliza a estrutura do corpo físico. Por outro lado, temos essa estrutura como base de função, única e indispensável, por mais complexo, delicado ou nobre que possa ser esse funcionamento em termos de moral ou de religião. Então, essas duas tendências dentro da psicologia já vão um pouco mais de encontro com as tradições orientais no sentido de pensamento, né, cérebro, mente, consciência, ou o nome que a gente quiser dar, né? Então, aqui ela faz primeiro uma introdução e agora a gente vai refinando um pouquinho essas ideias. Vamos lá, vamos continuar lendo um pouquinho. Os introspeccionistas e mentalistas, entretanto, não têm demonstrado cientificamente seu ponto de vista. E a posição dessas escolas está mais enfraquecida pelos muitos e diversos grupos nos quais a psicologia está dividida. Segundo o Dr. Hawking, de Harvard, na verdade, a psicologia não fala com uma só voz. Temos as psicologias dinâmica
e objetivista, a de Gestalt e a reacionária, a freudiana, a estrutural, a behaviorista e várias outras escolas. Produzem diferentes imagens do eu, mas em conjunto têm um aspecto distintamente fisiológico. Podemos tomar o behaviorismo como um exemplo puro, porque é a última instância desse caráter. Dr. Prince dá-nos uma divisão ampla e geral como segue. Os psicólogos estão divididos em três campos: os que reconhecem o eu, os que não o reconhecem e os que se colocam no meio termo. O primeiro grupo, que reconhece o eu, sustenta que o conteúdo de todo o processo consciente inclui um eu, a percepção do eu, a consciência do eu. Daí que toda consciência é uma consciência ou percepção de algo através do eu. O segundo grupo, que não reconhece o eu, diz não conseguir encontrar nenhum eu ou consciência do eu pela introspecção. Nega sua realidade e sustenta que os processos mentais funcionam sem essa realidade. O eu e o tu são meramente expressões obrigatórias exigidas pelas necessidades de linguagem. Tem aqui a referência depois para a gente ver de onde é. A psicologia ocidental é, como um todo, definidamente materialista. É mecanicista e progride em uma época de máquinas e de tecnologia. Lembrando, né, que a gente está falando de um texto de 100 anos atrás. Houve, nesse tempo posterior, outras correntes, como, por exemplo, a própria corrente humanista, a própria psicossíntese, a logosofia. Então, tem algumas outras correntes que não são tão materialistas, mas é só a comparação que a autora está fazendo aqui. A posição da psicologia mecanicista ocidental é, portanto, quase inexpugnável, pois se baseia em verdades conhecidas e fatos demonstrados. Pode provar seu ponto de vista, que é muito importante, e expor seus casos. E seu conhecimento do mecanismo do homem, que diz ser do homem por inteiro, baseia-se em experimentos e provas com resultados objetivos e tangíveis. Contra essa psicologia materialista, a crítica surge imediatamente. A crítica que exclusivamente sobre a importância que o psicólogo ocidental dá aos casos anormais, deficientes e patológicos. O supranormal, o gênio e os assim chamados indivíduos altamente espirituais têm sido negligenciados. E muitas coisas belas, essenciais e verdadeiras para o homem comum têm sido desconsideradas. Se Cristo tivesse se submetido à psicanálise, sem dúvida teria sido classificado provavelmente como sofrendo de um complexo de Jeová e considerado sujeito a alucinações. Entretanto, a classe de estrutura que ele utilizou e a qualidade da consciência que deixou sua marca por séculos. Como pode tal estrutura ser novamente duplicada? O que se pode fazer para reproduzir um mecanismo similar? Pensando em que esse aspecto do gênio, ou aquilo que ainda é um pouco desconhecido, de características que são obtidas pelo avanço da consciência da humanidade, muitas vezes ainda não são reconhecidas nessa estrutura que a gente os orientais. Como elas têm a crença, a maioria delas, né, reencarnacionista, do desenvolvimento da consciência, processo iniciático, né, com o desenvolvimento da consciência através de diferentes vidas. Então aqui ela está falando, ao mesmo tempo ela fala da importância de você ter uma estrutura que é materialista, por quê? Porque pode comprovar, porque pode mensurar, porque pode comparar. Então, nada disso é perdido, né? Quando a gente tem essa estrutura mais tecnicista, a gente consegue ter mais. Ao mesmo tempo, a gente não deve parar no que existe aqui. A gente deve olhar para o que, de forma talvez não bem organizada, mas também documentada, a gente tem ao longo de milênios de textos históricos e filosóficos das culturas orientais. A proposta da autora é a gente se basear nesse pragmatismo, porque ele é importante, ao mesmo tempo manter a nossa mente como as que são trazidas, embora sem ainda a mesma estrutura, pelas filosofias orientais. Aí a gente vê a importância do trabalho, por exemplo, da Helena Blavatsky, que quando ela faz algumas compilações para o Isis Sem Véu,
quando ela traduz aforismos do Voz do Silêncio, quando ela, na sua obra-prima, né, que é a Doutrina Secreta, quando ela tenta fazer essa união entre ciência, antropologia, filosofia, religião, artes, aí ela vai dando esse panorama do humano como um todo, atravessando diferentes perspectivas, né? Porque até antes dela, para a gente ocidental, fica muito difícil entender, muitas vezes, como que elas se relacionam. A cultura hinduísta, que é super complexa, porque tem diferentes expoentes, né? Não tem um só, como é o cristianismo, que é baseado, que também tem diferentes profetas, mas tem uma linha um pouco mais organizada de compreensão, intelectualmente falando. Ou mesmo o budismo, que embora também tenha diferentes vertentes, mas parte do mesmo pressuposto. No hinduísmo, por exemplo, há diferentes sábios que são contra da própria mesma organização religiosa, se a gente puder dizer assim. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. A psicologia moderna está somente no umbral, ou no início da sua evolução. Lembrando, né? 100 anos atrás, a gente já deu alguns passos aí. E o Walt Whitman contempla o crescimento da sua aplicação assim: viva a ciência positiva. Loas a exata demonstração. Tuas realidades são úteis, porém elas não são a minha morada. Mas, através dela, penetram numa região da minha morada. Então aqui ele fala da importância. Ó, estamos aqui, isso é importante. É, as suas realidades, né? Em total contraste com a escola ocidental, encontra-se a oriental, da qual os introspeccionistas e os mentalistas no Ocidente são um pequeno reflexo, ainda que tenham surgido de forma independente. A psicologia oriental ocupa-se daquilo que afirma achar-se por detrás da forma. É espiritual e transcendente. Pressupõe uma alma e um espírito. E todas as suas deduções e conclusões são baseadas nessa premissa. Então, o ponto de partida, né, das escolas da psicologia oriental são a existência dessa consciência espiritual, desse eu causal. Admite plenamente a forma e a estrutura, mas chama a atenção enfaticamente sobre quem a faz progredir. É a psicologia da vida e da energia, do pensamento do Oriente, e está claramente representado naquela venerável escritura da Índia, o Bhagavad Gita, onde ele diz aqui, né? O Espírito Supremo que habita nesse corpo é chamado de o observador, o pensador, o Senhor, o ser mais elevado. E aquilo que a gente procura nas nossas a consciência para o ágina, né, para o ponto entre as sobrancelhas, para aí começar o desenvolvimento do observador, mas é ainda um observador numa espiral mais nossos pensamentos, emoções, sensações. O observador a que se refere o Gita é a própria alma que observa, ou como o budismo chama de a testemunha, né? Sentidos, porém livre de todos os poderes dos sentidos, destacado, todo sustentado, desfrutando de todos os poderes. Olha que legal, eu vou até ler esse trechinho de novo, porque ele está falando do eu mais elevado, né, da alma. Iluminado pelo poder que habita em todos os sentidos, ou seja, a própria divindade. Porém livre de todos os poderes dos sentidos. Destacado, todo sustentador. Então sustenta o todo. Não dividido em poderes, contudo desfrutando de todos os poderes. Imóvel, entretanto, se movendo. Imperceptível é a cresce distante, contudo, sempre acessível. Disse que esses corpos temporais pertencem ao eterno Senhor do corpo, imperecível, o espírito, e incomensurável. A cultura oriental é mais filosófica, né? De forma geral. Esse aqui a gente lembra, né? É dito que os poderes dos sentidos são superiores aos objetos, que a emoção é superior aos sentidos e que a compreensão é superior à emoção, mas ele é superior à compreensão. Então aqui a gente está falando um pouquinho, né, é, da vida de expressão material, aí, por exemplo, a natureza sensorial, a natureza emocional, a natureza mental e a natureza do espírito, ou alma, que é algo além da mente, como a gente tem estudado, né, ao longo desses anos. Desse modo, a psicologia oriental ocupa-se da causa, do Criador, do si mesmo. Quer aquele si mesmo seja o ser humano divino, funcionando em seu próprio pequeno mundo de atividades mentais, emocionais e físicas, que é aquilo que eu falava, né, dessa primeira esfera, a gente
olhar o observador aqui, né, como consciência da nossa organização e estrutura material, quer seja o ser maior, no qual seres menores vivem, se movem e têm a sua existência. Então, essa divindade que a gente chama de alma individual, ela é parte de uma divindade maior, que permeia toda a vida. Afirma que seus grandes expoentes, que têm, perdão, seus grandes expoentes, e tem produzido aqueles que afirmam conhecer o si mesmo, e mediante esse conhecimento, entrar em contato com o si mesmo, subjetivo, a super-alma. Dizem que tais afirmações podem ser substanciadas e comprovadas por aqueles que estudarão seus métodos e se submeterão ao seu treinamento especial, que é o que a gente faz aqui, né? A gente procura entender a estrutura desse espírito, dessa alma, e a partir do conhecimento dessa estrutura, a gente tentar criar fórmulas como a meditação, como a reflexão, por exemplo, como a oração, como a invocação, para tentar se conectar, se comunicar com esse eu ainda mais profundo. Na esfera do eu energizador, do espírito que está por trás e além, sua posição é tão clara como a do psicólogo ocidental no reino da forma energizada. Então, quando a gente entende essa função do psicólogo, aí as nossas psicólogas do grupo podem falar melhor do que eu, mas ele funciona como esse ser que vai promovendo aí, através da escuta, através das técnicas, através do conhecimento, uma orientação para aquele ser que procura. E, analogamente, a nossa alma faz esse mesmo trabalho com a personalidade. Só que a gente ainda não tem essa escuta tão clara, né? A gente precisa ir em direção ao psicólogo, em direção à nossa própria alma, a partir dessas formas mais subjetivas, como a meditação, a oração, a invocação. Mas o trabalho de orientação, de organização da personalidade é feito através da nossa própria alma, embora a gente ainda não perceba muitas vezes conscientemente que ela está sendo, que esse trabalho está sendo feito, que essa orientação está sendo feita. E aí a autora coloca essa parte interessante aqui, né? Os defeitos, assim chamados, dos dois sistemas são claros e produzem resultados deploráveis em cada caso. O Ocidente dá importância ao mecanismo e sua tendência, de novo, não são todas as escolas, né? Tem escolas já, depois desse texto, que estão caminhando já nesse sentido. A sua tendência é negar a alma e um poder motivador inteligente. Para o ocidental, o homem não é mais do que a poeira do chão, e nunca o Espírito de Deus foi soprado em suas narinas. Já o oriental tende a reconhecer o físico, mas o deprecia. E ao fazê-lo, é responsável pelas miseráveis condições físicas que prevalecem no Oriente. Ainda que esses defeitos sejam sérios, não é verdade que também existe nesse terreno a união que faz a força? Então tem a possibilidade de união. E a gente sabe que as escolas mais modernas de psicologia, se a gente puder dizer assim, vêm promovendo essa união, né? E também é possível, né, se a gente começar a pensar no processo educacional, tecnológico, científico, é possível que os milhões de orientais que sofrem com condições de pobreza, porque muitas vezes eles negligenciam isso, né, ou não se atentam às necessidades do corpo, o que promove até uma certa indolência por parte de muitos, porque entendem que se, tudo bem, se eu não fizer nessa vida, eu tenho a próxima vida para fazer, né? Eu estou aqui nessa condição nessa vida, mas na outra eu posso estar melhor. Enquanto a gente vai postergando realizações para próximas encarnações, a gente vê um sofrimento enorme dessas pessoas que habitam muitos dos países orientais. Então, a busca nossa toda aqui é tentar harmonizar, equilibrar essas duas tendências. E aí, então, o último trechinho, né, para a gente tá acabando o nosso tempo, mas só para a gente finalizar aqui esse capítulo introdutório, diz assim: se existe o si mesmo, e isso terá que ser demonstrado, e
é a alma divina consciente, não pode, por acaso, ser consciente do plano físico, assim como de suas afiliações divinas? Claro que pode, né? Se é a energia dominante, produzindo toda a manifestação, e isso também terá que ser provado, não pode tal energia se adaptar à estrutura que a emprega de forma tão sábia e significativa que os melhores resultados possam ser alcançados? Não podem unir-se inteligentemente o conhecimento científico do Ocidente sobre a forma e a sabedoria acumulada e herdada do Oriente sobre a natureza da alma, de modo que se produza, por intermédio do mecanismo, uma perfeita expressão da alma? Não pode a matéria ascender até a mente, e a alma e o espírito, chame-os como quiser? Não pode também o espírito, ao ajudar a elevar esse anseio, aperfeiçoar o veículo por cujo meio se expressa e brilhar de forma mais radiante? É com essa esperança que escrevo a esperança de combinar as psicologias materialista e introspectiva e estabelecer harmonia entre o Oriente e o Ocidente, e assim demonstrar que, em sua união, estão a força e a realidade. E esse vem sendo o objetivo de muitas pessoas ao longo desses últimos 100 anos em que a Alice Bailey escreveu esse livro. E também arrisco dizer que essa é a nossa tendência, né? Quando a gente procura trazer aqui para o Ocidente conhecimentos e práticas orientais, quando a gente procura estudar essa organização oriental, mas de uma forma que seja passo a passo, né? Que seja não tão mística, trazendo um pouco para a mente, para a experimentação, para a prática. Se a gente pensar a própria expansão nesses últimos 100 anos do processo pedagógico, né, educacional, a gente vem falando desse aprimoramento da forma, né? Então, estudar, aproveitar cada janela de oportunidade, depois na adolescência, na vida universitária, tudo isso promovendo também o desenvolvimento da consciência, né, de valores, de integração com princípios. Então, essas ideias de corpo, mente, consciência, espírito, o que a gente quiser chamar, isso vem sendo graça, né? Então, acho que agora os próximos capítulos vão ficar mais interessantes para a gente, porque esse primeiro capítulo foi mais uma introdução de como a autora vivencia. Agora, aqui, no capítulo 2 que a gente vai começar a semana que vem, ela vai falar das glândulas e as suas vídeos complementares que eu vou colocando no grupo, conforme a gente for lendo, porque pode ser muito bom em relação, né, aos endocrinologistas, em relação ao desenvolvimento das glândulas, como que elas atuam e como elas impactam o cérebro. Então, acho que vai ficar mais interessante para a gente. Mas como é que vocês estão? É, como é que como é que tá para vocês essa reunião de hoje? O que reverberou? Como é que vocês estão? Bom dia, Paulinho. Oi, Eu Rô. achei super interessante como que isso, a evolução, né, dessas duas, Oriente, essa matéria, né, como que eles deixam o corpo físico abandonado e a importância desses dois lados, né? Eu achei muito interessante esse conhecimento. Faz todo sentido mesmo. Rô, para mim, cortou um pedacinho do comecinho que você falou. Você pode só repetir, por favor? Ah, então, eu disse assim, que é muito interessante ver como que essa comparação e como que isso faz todo sentido, porque eles, apesar de serem, a questão do espírito é mais importante, né? É, como que é importante ter os dois lados mesmo, para ter esse equilíbrio, né? Como o texto fala, né, do Ocidente, com as pesquisas, com outras coisas que também são importantes, mas trazer esse conceito espiritual também, o peso que tem, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, né, da espiritualidade, ter como a gente está o mundo está muito materialista, como que é importante ter essa visão da espiritualidade. Achei muito Sim, bom. muito legal isso, né, Rô? Sim, muito bom. Obrigada. Obrigado a você. Vai ficar mais legal, viu?
Depois vai ficar mais legal. Você vai ver, o livro fica bem interessante. A Tati está dizendo aqui que tem uma relação com o quarto raio. Tem no sentido de que o quarto raio integra todos os outros, né? É como se ele fosse o ponto central. E a psicologia faz isso, né? O processo psicológico, ele é um processo de integração, de unificação. Por isso que a gente diz que a psicologia é um campo do quarto raio. Muito bom. Queria mandar um beijo então para vocês, para todo mundo, agradecer o nosso estudo junto. Queria parabenizar a dona Vera, que está aqui com a gente hoje, que fez 50 anos de casado. Dona Vera, muito legal, hein? Parabéns. E convidar vocês que a gente vai ter 7h30 a nossa meditação hoje à noite e o estudo de umas 3 essências florais. Quem quiser participar com a gente vai abrir também a sala. A Tati manda sempre o link. E quem puder estar conosco lá presencialmente vai ser uma alegria também. A gente faz, toma os florais juntos, experimenta juntos, coloca as nossas impressões juntos, e aí a gente vai organizando. Um ótimo. Paulinha, Oi, dona Vera. obrigada, muito obrigada mesmo, e muito obrigada por tudo que você faz aí pela minha família, por Imagina. todo o desenvolvimento que o Leco teve esse ano que passou, a Paulinha, né? Esse apoio que vocês deram nesse momento aí difícil da vida dela, né? Essas provações que a gente vai tendo na vida, mas que a gente sabe que também é necessário para a nossa evolução, né? E foi assim muito emocionante domingo a gente ver essa evolução espiritual de toda a família. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. A senhora merece, imagina. Um ótimo dia, pessoal. Bom dia, parabéns, dona Vera. Obrigada.